Bom, Rita, sinta-se à vontade. Obrigada. Então, boa noite para quem chegou aí no meio da prece. Vamos relembrar um pouquinho que a gente, onde a Ju está espantada com o meu cabelo, onde a gente parou a semana passada. Nós paramos naquela parte onde os apóstolos tinham recebido as notícias, né, da prisão e da condenação de Estevão, e aí tinha acontecido aquela divergência de opiniões entre os apóstolos, e a gente pediu para que vocês, né, se atentassem a isso, porque isso é uma informação importante no decorrer dessa obra. A gente vai perceber que essas divergências elas terão um peso muito maior no decorrer da obra. E aí, lembrando que o Simão Pedro havia feito um convite para Gamaliel, quem foi o mensageiro foi João Evangelista, para que Gamaliel, que era o mestre de Saulo, fosse conhecer as instalações da Casa do Caminho, que o intuito de Simão era fazer com que Gamaliel, porque conseguisse, né, a interferência de Gamaliel para retardar a condenação de Estevão. E aí Gamaliel chega na Casa do Caminho, é recebido pelo Simão Pedro, e aí Simão começa a fazer todas as apresentações de como estão a casa, de como que é a casa, né, como que a Casa do Caminho funcionava. E aí eu destaquei uma parte aqui do texto que Emmanuel fala assim: chegados à longa enfermaria em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande rabino de Jerusalém não pôde ocultar a máxima impressão, comovido até as lágrimas com o quadro que se lhe deparava aos olhos espantados. Em leitos acolhedores, viu anciões de cabelos nevados pelos invernos da vida, crianças esquálidas, cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro, como se estivessem na presença de um pai. Não dera ainda 10 passos em torno dos móveis singelos e limpos, quando estacou à frente de um velhinho de miserável aspecto. Imobilizado pela enfermidade que o prostrara, o pobre enfermo pareceu reconhecê-lo igualmente. Então Gamaliel ouve, né, reconhece um amigo, né, um amigo que era um amigo íntimo, que era o Samoneu. Samoneu, exatamente. Então ele fica completamente chocado vendo Samoneu lá, porque Samoneu estava com hanseníase, que a gente chama hoje, né? Mas na época era lepra. E os leprosos na época eles eram condenados, eles eram totalmente excluídos da sociedade. Eles não tinham amparo nenhum, muito pelo contrário. Eles eram enviados para um lugar chamado Vale dos Leprosos e ficavam lá abandonados à própria sorte. E aí eu destaquei o Gamaliel, ele fala, né, conversa, escuta todo a conversa do seu amigo, e aí eu destaquei uma parte aqui. Ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos, conhecera Samônio nos dias mais felizes de sua vida, homenageado em sua residência, de passagem pela cesárea. Espantava-se agora daquela angustiosa indigência. Então, a gente percebe que Gamaliel ficou extremamente chocado, porque é diferente, né, quando a gente se depara com um caso de um amigo, de uma pessoa muito próxima, diferente de quando a gente, quando são desconhecidos. Pode falar, Ju. Eu iria comentar, Rita, que, por exemplo, assim, Gamaliel era o sumo sacerdote, um dos juízes do Sinédrio, mas sabe o que me pareceu, assim, que eles nunca tinham, ninguém de perto deles aconteceu isso. Na verdade, assim, eu acho que poderia ter acontecido, mas como os familiares levam para esses vales, né, que é a orientação do próprio Levítico, né, que a gente leu, que a gente estudou, né, ele não sentiu o impacto em ver, em conversar, em ver o estado e depois, nossa, é um amigo querido do meu coração, né? Então, assim, é claro que eles não tinham essa comunicação tão fácil que nós temos hoje,
né, das informações chegarem na velocidade de um clique, lá era mais difícil. Então, ele conhecia Samônia de outra localidade, então ele não teria informação constante, eles não tinham o Facebook, né, com a galera dos hebreus lá, no grupinho dos hebreus, para falar onde estava todo mundo. Então ele não sabia, né, não tinha como tirar foto, né, não tinha como postar foto de prato de comida, nada desse tipo. Então, o Gamaliel não tinha como pegar essas informações. Eu acredito que como eles tinham essa tradição, né, essa cultura, isso saía de perto dos olhos. Então eles não viam acontecer. Eu acho mais simples, né? Quando você começa a viver um problema, né? Um problema do seu amigo, da sua amiga, do seu familiar, mesmo por telefone, você começa a sentir isso no seu coração. E Gamaliel, a gente percebe que ele não era um espírito qualquer, né? No próximo capítulo, que eu nem vou falar que eu já me arrepio aqui, mas você percebe qual o alcance espiritual e moral de Gamaliel. Então, eu não acredito que ele tinha essa conduta maléfica, ou que atualmente nós consideramos como quase que inaceitável, né? Mas eu vejo que Gamaliel não tinha isso na proximidade dele. Então, para ele era mais simples. Ele não conseguia entender porque isso era desde da infância dele. Eu acredito, né, posso estar falando besteira, mas que eles não faziam visitas aos vales dos leprosos. Né, era simplesmente abandonado. Então, por isso do espanto de Gamaliel nesse instante. Você tem razão, Jô, assim, naquela época, historicamente falando, era culturalmente, era comum excluir o ente querido da sociedade e do convívio da família. A família simplesmente expulsava o ente querido, porque aquilo era considerado como se fosse uma maldição para quem estava doente. Então, ele era uma pessoa amaldiçoada. Então, ele era excluído e era uma vergonha, a família não comentava, eles inventavam histórias, eles escondiam isso da sociedade. Então, para Gamaliel, né, para quem lê o texto mesmo, ele ficou espantado de ver, porque na cabeça dele, o amigo estava vivendo ok, tinha viajado e tal. E é o que o Juliano falou mesmo, o apelo visual, quando você vê né, alguém numa situação dessa, principalmente alguém que é querido do seu coração, você acaba ficando muito comovido. E não tinha mesmo, né? Os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras pessoas que levaram algum tipo de assistência foi Simão Pedro, a própria Maria Madalena, depois que fez todo um trabalho assistencial para os leprosos. Você quer falar, Ju? É meio complementando o que vocês falaram, mas uma coisa que me veio muito forte quando eu li foi como o sofrimento aproxima Deus, né? Foi muito sofrimento, ficou para mim assim muito essa palavra do sofrimento, de conectar com a Deus, porque contrastou exatamente com esse lado, com o lado mais orgulhoso que os fariseus viviam, né? E o próprio Gamaliel também, apesar dele já ser meio diferente. E veio para mim assim, como a gente, no sofrimento, a gente percebe que esse lado da gente de orgulho, de controle, cai por terra, né? A gente se diz... se desfaz de tudo disso. Foi isso, mas é só como um complemento mesmo. É isso mesmo, excelente complemento, Ju. Pode falar, Ju. Ju. Vocês falando aqui, eu percebi uma coisa, assim, que isso aconteceu lá na época de Gamaliel, mas a gente tem tantos exemplos hoje, na situação que está o mundo, né, o que nós estamos passando, né, a pandemia, essa questão do Covid-19, muitas pessoas, elas não acreditavam nisso, muitas pessoas não se sensibilizavam,
muitas pessoas não pensavam nos outros e também não pensavam muito em si, nos seus familiares, até que acontece algo com alguém muito próximo. Aí ela muda, né? Eu tenho um exemplo, assim, do meu ortopedista. Ele não... Quando eu até fiz a consulta com ele, todo máscara, todo paramentado, com gel, álcool gel e tudo, e eu percebi que ele não ligava muito. E ele até comentou, eu não gosto nem de comentar sobre isso, porque eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente. Mas eu sei que ele não era adepto a essa segurança e tal. E agora, semana passada, eu fiquei sabendo que os pais dele foram acometidos do Covid, e foram para a UTI, e estão entubados. Então, assim, como ele mudou, né? Conversando com ele, ele mudou muito. Mas eu acho que é a mesma questão de Gamaliel. Ok, essa empatia, né? No caso atual, a gente sabe, a gente recebe as informações, mas não temos a moral que Gamaliel tinha para ter essa empatia. Gamaliel viu aqui, na frente dele, e ele já tinha isso dentro dele, né? Eu não vejo Gamaliel de uma forma diferente. Eu acredito que Gamaliel tinha tanta empatia quanto ele pôde ensinar aos seus discípulos, ou tentou ensinar aos seus discípulos. Então, o que eu percebo, assim, que Gamaliel, o principal problema, né, vamos dizer assim, era a questão dele não ter essa proximidade, enquanto nós temos todas essas informações, né, que chegam até nós, e não desenvolvemos a empatia, né? Então, só um complemento da análise que me veio na cabeça agora, né? Mas é isso mesmo, né, Ju? Quando a dor bate na nossa porta, aí a gente cai realmente na real. E aí, então, voltando ao texto, o Samônio, o amigo do Gamaliel, começou a relatar todo o amparo que ele teve pelos homens do caminho, toda a assistência que foi dado para ele. E aí Emmanuel fala assim: o grande rabino estava atônito diante do que ali via e ouvia. Com a sinceridade que lhe era peculiar, não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo. Mas, sem os recursos para retirá-lo daquela pobre albergue, via-se na contingência de estender seu reconhecimento a Simão Pedro e aos demais companheiros do ex-pescador de Carfanaum. Então, assim, a gente não existia obra social, né? O judaísmo, na época, a preocupação deles era o controle do povo, né, por medo, por questões das leis mosaicas, mas eles não tinham preocupações assistenciais nenhuma. E aí, Emmanuel continua: só agora reconhecer que o judaísmo não havia cogitado desse pouso de amor. Encontrar ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo, mas como? Pela primeira vez pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado aos vales dos imundos, porque na cabeça deles não era possível acontecer isso com uma pessoa de poder aquisitivo, né, que a maioria dos fariseus, eles eram muito ricos, pessoas que frequentavam o Sinédrio, nenhuma, imagina, isso daí é coisa de gente humilde, de gente pobre, né, e aí ele começou a falar, se aconteceu com meu amigo, pode acontecer com qualquer, né, ente amigo. Ele que aconselhara esse recurso a tanta gente, ali estava considerando agora a situação do amigo querido. Então, ele tinha aconselhado, né, para tanta gente usar esse recurso mesmo de se livrar da pessoa, e ali agora, quando o calo, né, apertou, ele começou a refletir. Pode falar, Gil. Nessa primeira parte que você leu, eu acho importante destacar que ele olhou já diferente para a questão de Simão Pedro e da Casa do Caminho, né? Enquanto todo aquele orgulho do Saulo estavam condenando as atitudes da Casa do Caminho, o Gamaliel estava ponderando ainda, né? Então, quando ele percebeu, quando ele viu a verdadeira obra, ele já começou a ter um olhar diferente. Quando ele pensou na questão do judaísmo, né, que o judaísmo não tem esses recursos, e ele, como você mesmo falou, né, eles não acreditavam que uma pessoa de posses, uma pessoa que seguia o Sinédrio,
né, que estava dentro da ordem, né, seguia todas as tradições, isso não iria acontecer, porque, como você disse, para eles era uma maldição. Porém, ele percebeu que não era bem assim, né? Por quê? Porque era uma pessoa querida do seu coração que foi levada pela família. E a gente vai ver que essa atitude, ela vai acontecer lá na frente de uma outra maneira, e a gente vai entender um pouco mais esse patamar social, né, essa conduta social que as pessoas tinham. Porque, como você disse muito bem, não pegava bem para uma família conhecida, de posses, influente, ter uma pessoa levada ao Vale dos Leprosos. Né? E isso não era bem visto. Por isso que nem era divulgado. Né? As pessoas nem sabiam. Às vezes falavam, está viajando, ou a pessoa se recolheu para meditar lá no deserto. Então, várias coisas desse tipo acontecem, e aconteciam na época, e, vamos dizer assim, as pessoas faziam vista grossa para isso. Não que elas não sabiam, né? Eu acho que isso não. Mas o Gamaliel, eu acredito na inocência, talvez inocência do coração dele, né? A pureza do coração dele tenha passado isso. Mas mesmo aqui ele já lembrava que ele tinha aconselhado para outros essa atitude, né? Esse proceder, mas ele nunca tinha parado para pensar o quanto isso poderia ser doloroso para o coração daquelas pessoas. Né? Exatamente, Ju. E aí o amigo fala em lágrimas, né? Gamaliel começa a refletir, né? Tenta assim não se deixar levar pela emoção. O amigo conclui falando que o Messias, Jesus, é realmente o Messias prometido. E então, aí eu tenho uma parte que eu achei bem interessante, que fala um pouco disso que o Juliano estava nos falando agora, que é que o Emmanuel fala assim: o grande doutor compreendeu o êxito da nova doutrina. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém, triunfava nos corações dos infelizes, pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Compreendeu ao mesmo tempo a discrição que lhe impunha naquele meio humilde, atentas às suas responsabilidades na via pública. Precisando prosseguir na conversa por testemunhar o seu altruísmo e piedade, advertiu com um sorriso. Então, assim, ele entendeu, na hora caiu a ficha de Gamaliel, só que ele tinha uma posição muito importante no Sinédrio, a mais importante, na verdade. Ele era o sumo sacerdote, então ele não podia ali expressar nenhum tipo, né, de concórdia, vamos assim, concordou com o amigo, porque ele tinha uma posição e ele tinha que ser ponderado. E aí ele falou: acredito que Jesus de Nazaré, de fato, foi um modelo de renúncia em prol de ideias que até hoje não pude perquirir ou compreender. Mas daí a considerá-lo ao próprio Messias, né? Ele já... Bom, e aí essas palavras reticenciosas davam a compreender o escrúpulo do seu coração delicado, Emmanuel falou, entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho. Simão Pedro assim o entendeu, e debalde procurava um meio para desviar as palestras no outro rumo. Simão percebeu que ele tinha já compreendido, mas que ele não estava já meio desconfortável por conta da posição social que ele tinha. E começou a tentar, né? Mas o próprio Samônio, porém, como tutelado do mestre, foi em auxílio do apóstolo redarguindo a Gamaliel com observações ponderadas e justas. Se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Mas estou prostrado, esquecido de todos, e sei quem me deu mão amiga. Como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado um Salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer para uma situação passageira. São ilusórios preconceitos, esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. E aí ele começa, né, a falar fazer uma reflexão sobre tudo
o que ele entendeu mesmo da vinda do Messias, né? Que esse erro, esse equívoco que os judeus na época não esperavam um príncipe, que ia instaurar a liberdade de Israel, tirar do domínio de Roma, não era isso, né? E aí ele fala, o leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos, como a Ju falou, como o Juliano também falou. E é isso mesmo, né? É quando a gente está, né, nessa situação de maior aflição, é quando a gente realmente, lógico, ligado, né, a Deus, a Cristo, é quando a gente começa a fazer essa reflexão mesmo. E se tivermos sabedoria igual Samônio, a gente aprende alguma lição, né? Não se revolta, porque ele, em momento nenhum, ele falou alguma palavra de revolta. Era sempre de agradecimento pelo amparo que ele tinha recebido dos homens do caminho. E aí, nós percebemos também no comentário, né, do Samônio, a influenciação, pelo que Emmanuel nos traz, a espiritualidade do alto influenciou Samônio para fazer essa exortação maravilhosa que ele fez, justamente porque o Cristo tinha interesses também de convencer Gamaliel, né, da sua vinda, né, do seu propósito, da sua missão. Esperando o momento oportuno para tocar, né, o coração de Gamaliel, e ele precisava desse choque, né, ver o trabalho do Cristo atuante, né, não só através de palavras, mas atuante através de um coração querido, através de um amigo. E a semente do Evangelho foi plantada por Samônio nesse momento aí, no coração de Gamaliel. Esse foi o momento que a semente do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, foi plantada. E aí, pode falar, Gil. Rita, eu acho que você vai falar, né, mas dessa fala de Samônio, inspirada, né, realmente, eu acho mais bonito quando ele termina falando assim, ó, na câmara escura do sofrimento, encontrei o Senhor Jesus, para compreendê-lo melhor. Hoje creio que o seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando da própria morte. Isso eu achei lindo. Eu acho que quando ele falou isso para Gamaliel, Gamaliel entendeu, né, que ele aguardava, sim, um senhor de exércitos, né, e Jesus veio como um senhor do amor, né, aquele exemplo do amor vivo em movimento. Isso eu achei lindo, que é a colocação de Samônio. Exatamente, Ju, eu ia falar agora, mas tá tudo certo, você já falou. E exatamente, assim, a compreensão que ele teve, né? Porque é isso, né? O Cristo, ele veio para justamente nos ensinar esse amor fraterno que nós precisamos ter, né? Que a gente precisa olhar para as pessoas como os nossos irmãos. E esse era o exemplo que ele tinha deixado para os apóstolos, para Simão Pedro, para todos que estavam ali na Casa do Caminho, e esse exemplo não ficou só em palavras, igual era o que acontecia no Sinédrio. O exemplo foi ativo, um exemplo vivo, né? Todo o trabalho de amor que o Cristo veio nos trazer, esses homens, que foram os primeiros cristãos, colocaram em ação. Então, era o evangelho em ação que Gamaliel estava presenciando. E aí, Emmanuel nos fala, que eu vou ler porque eu achei bem interessante. Ele fala assim: a voz daquele homem marcado de feridas roxas, no seu grave entono, parecia o clarim da verdade saindo de um montão de pó. Então, é aquela hora que a ficha cai, que a verdade chega. Pedro verificava satisfeito o progresso moral daquele mendigo anônimo para avaliar intimamente a força regeneradora do evangelho. Gente, Pedro não tinha noção quem era aquele homem. E aí aconteceu tudo isso com Estevão. O que aconteceu com Estevão fez com que Gamaliel fosse para conhecer a Casa do Caminho, e esse homem que foi acolhido pela Casa do Caminho, ele foi um instrumento de Cristo ali atuando para a conversão de Gamaliel.
E aí a gente lembra quando Estevão foi recolhido também por uma pessoa, né, qualquer, assim, né, sem, e foi levado lá para a Casa do Caminho. Então a gente percebe que na nossa vida, como na vida desses personagens, é assim, é uma teia, né? Tudo estava assim já, meu, escritinho. Óbvio que a gente tem o livre-arbítrio, aí a gente vai desviando, mas se tem coisas, se tem alguém que tem, né, uma missão, que era o caso do Gamaliel, tal, do Estevão, as coisas elas vão indo, vão se juntando, os personagens vão se unindo para que o propósito maior, o projeto maior aconteça. E aí, continuando. A Gamaliel, por sua vez, aturdia-se com o profundo sentido daqueles conceitos. A pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tinha um cunho de beleza misteriosa e singular. Samônio falara no tom de quem tivera experimentado diretas de um encontro real com com o profeta Nazareno, buscando afastar-se qualquer possibilidade de controvérsia religiosa. E assim, isso aconteceu com o Estevão também, né? E Samônio também não conheceu Jesus. Mas quando o evangelho ele entra de verdade no coração, as pessoas falam de Jesus como se elas tivessem tido um encontro mesmo com um mestre. E aí ele fala assim, Gamaliel: reconheço que falas com muita sabedoria. Se é incontestável que eu estou numa idade em que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrário às tuas suposições, pois estou bem de saúde, gozo do carinho dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tem que se operar em outro rumo. Sim, é justo, retrucou Samônio, inspirado. Por enquanto, não estáis precisando de um salvador. Eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos. Então, aqui, por quê, né? Assim, Gamaliel, a gente vai ver lá na frente, que realmente ele não tinha questões aflitivas, assim, para expurgar, igual era o caso de Samônio. E ele, a gente vai ver, vou ter que dar um spoiler, que ele realmente ele não era um doente da alma, como a gente e ele era, como era o Samônio, né? Ele já tinha um alcance espiritual, já tinha alcançado um patamar de evolução muito grande. Então, tanto que ele compreendeu na hora, né, o qual que era a mensagem de Jesus. E aí Emmanuel fala que Emmanuel compreendeu o alcance das palavras do amigo, porém sabia que ele necessitava estudar com prudência o Cristo. Isso eu acho importante, porque a gente estudou nosso lar, e assim, lembram dos benfeitores, eles sempre ponderavam, né? Eles não tomavam nenhuma decisão, assim, no calor da emoção, eles não, eles ponderavam, né? Eles eram muito prudentes, e Gamaliel mostra aqui essa personalidade de ponderação, de reflexão, de não ser precipitado, né, de não ser ansioso. E aí Gamaliel se retirou e parabenizou os trabalhadores do caminho pela obra assistencial que fazia ali. E aí Emmanuel nos traz assim: aconselhou a Pedro a não esquecer na Igreja do Caminho todas as práticas, eu estou falando isso porque vai ser importante para a gente, exteriores do judaísmo. Seria justo, ao seu ver, que se cuidasse da circuncisão de todos que lhe batessem à porta, para que evitasse as viandas impuras que não olvidassem o templo, os seus princípios. Gamaliel sabia que os galileus não seriam isentos de perseguição, ainda mais tratando-se de uma organização iniciada por alguém que fora condenado à morte pelo Sinédrio. Com aqueles conselhos, visava parar os golpes da violência que cedo ou tarde haveriam de chegar. Essa é uma informação importante, porque, né, além desse Gamaliel ter essas, né, percebeu que as perseguições só estavam no começo, e uma maneira, né, a maioria dos frequentadores de lá, eles eram gentios, eram galileus, pessoas que não eram judeus, apesar de comungarem da crença de um único Deus,
mas eles não eram judeus. Então, Gamaliel deu esse toque para que eles não sofressem tanta perseguição do Sinédrio. E lá na frente, a gente vai ver também que vai um certo conflito no futuro por conta de circuncisão, de não circuncisão. Então começam as primeiras prisões, né? E os primeiros são Oséias, Samuel e seguido de Simão Pedro. Lembrando que Oséias e Samuel eram os fariseus, né? Lá, que tinham bastante posses, que assistiram à preleção, à defesa de Estevão. Então Saulo, ele se incomoda com a pacificação e a aceitação. Ele chega lá para prender, né, Simão, João Evangelista, Tiago Menor, só que ele começa a se incomodar com a pacificação, né, de Simão e dos outros apóstolos. E aí, como o Juliano já falou na outra aula, todos eles, as pessoas olhavam, porque naquela época a cultura lei mosaica era olho por olho, dente por dente. Então eles olhavam uma pessoa que tinha uma atitude de pacificação como covardia, né? Então Saulo chegou lá na casa do caminho, fez a prisão de Simão, e aí ele fala, são covardes, né? Vocês aceitam tudo, tal. E Simão responde, enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do evangelho é apenas inimigo do mal, e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, não consideramos que todo julgo com Jesus é leve. Isso deixava, né, Saulo mais nervoso, com mais sede de vingança, com tudo. De prisão por prisão de todos os apóstolos demonstravam resignação e um entendimento incrível. E aí, quando Saulo encontra com Tiago Menor, né, que Tiago, percebendo aquela movimentação na casa do caminho, lembrando lá que Tiago foi o que não concordou com a exposição, com o exagero, né, aos olhos dele, de Estevão, justamente porque ele tinha essa preocupação da perseguição do Sinédrio. Então, Saulo encontra Tiago ajoelhado. Por que Emmanuel colocou ajoelhado para a gente? Para nós que fomos criados na Igreja Católica, a maioria, é comum para a gente ajoelhar para rezar, né? Lá na igreja. Mas os judeus, eles só ajoelham diante de Deus, né? Ou diante das escrituras sagradas, né? Do Pentateuco. Então, o ato de ajoelhar para um judeu é uma coisa muito séria, né? Tanto que eles já tiveram, historicamente, vários problemas, condenações, história de Daniel, né? E dos outros profetas que foram jogados na fogueira e não queimaram por Nabucodonosor, justamente porque eles se negaram a ajoelhar, que eles só ajoelham diante das coisas que são de Deus. Então, quando Saulo viu Tiago ajoelhado com a Torá, lendo os pergaminhos, né, ele falou, opa, esse daqui é diferente, né? Esse daqui eu acho que ele é dos meus. E aí Emmanuel fala assim para a gente, a atitude de Tiago não traduzia fingimentos, porque era aquilo, não é que ele estava simulando, ele acreditava também nas leis mosaicas, como Estevão, consagrando ao máximo respeito ao libertador de Israel, sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtudes santas. Na expectativa do cárcere, atemorizava-se com um perigo iminente. Não pudera compreender maiormente, como os outros companheiros, o sentido divino e oculto das lições do Evangelho, que era de renúncia, de resignação. O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele na compreensão parcial. Aqui Emmanuel deixa muito claro que neste momento da vida, Tiago Menor ainda não compreendia o Cristo na sua totalidade, parcial do Cristo. Quem ficaria para superintender as obras começadas?
O mestre expiara na cruz, e naquele instante os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais das leis de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Genuflexo esperava os verdugos que se aproximavam. Pode falar, Ju. É interessante, Rita, porque aqui fica muito claro assim que não era uma atitude fingida de Tiago, né? Então, assim, ele não fez isso para se salvar. Ele não tinha nem noção que o Saulo estaria perseguindo a Casa do Caminho por ser contra as leis mosaicas. Né? Ele achava que Saulo poderia ser mais um perseguidor cruel, assim como o eram aqueles que julgaram o Cristo. Né? Poderia estar passando várias coisas na cabeça. E aqui Emmanuel coloca o porquê que ele poderia, né? Porque ele estava buscando as respostas nas leis de Moisés. Por quê? Porque ele tinha sido ensinado que aquela Torá ela possuía virtudes milagrosas, vamos dizer assim, né? Virtudes santas. Então ele se ajoelhou como uma forma de respeito, né, como você disse, e tentou buscar naquele instante de prisões, de condenações, algo na lei mosaica. Essa atitude, né, do Tiago, Saulo não compreendeu. Ele entendeu a prática, né, como você disse muito bem, do ajoelhar-se. Mas entendo que aqui todos os apóstolos que estavam à frente da Casa do Caminho estavam sendo levados. Quem iria cuidar daqueles que necessitavam? Né? Então, essa atitude dele, ele não foi uma atitude egoísta, não foi uma atitude mesquinha. Ele estava pensando naqueles que estavam sobre a proteção dos dirigentes da Casa do Caminho. Então ele foi buscar essa resposta, essa ajuda, essa cooperação de Moisés. E ele recebeu a cooperação do Cristo, né? Ou dos emissários do Cristo, quando Saulo não o levou para o cárcere. Né? E você vai falar mais sobre isso, né? Exatamente, Ju. Quando Emmanuel fala assim que ele não tinha, ele tinha compreendido parcialmente o que era o Cristo, e por né, ele não ter sido levado tudo, e é óbvio que o Cristo o amparou, não é? Porque a gente não compreendeu até hoje, ele continua nos amparando. E aí isso nos faz, a gente precisa refletir que aquela questão que Deus, ele não constrange nenhum filho a fazer nada o que ele não quer. Então, assim, Tiago não estava preparado para fazer esse tipo de sacrifício. O Cristo sabia disso. Por isso que amparou o Tiago, né, e provavelmente o inspirou a ter uma atitude dessa. Né, porque ele não tinha ainda esse poder de resignação que Levi e João e Pedro já tinham. Então, isso tá ok, sabe? Também lá na frente a gente vai, né, observar que essa atitude de Tiago vai ser uma questão importante também para o futuro. E aí Saulo ficou de mãos atadas, não fez nada, né, diante da atitude, principalmente da resposta, que ele falou para Saulo que a lei vinha em primeiro lugar, e era o que Saulo queria ouvir. E aí Emmanuel complementa com uma informação bem importante para a gente. O filho de Alfeu, Tiago era irmão de Levi. É isso, né, Ju? Tiago era irmão de Levi. O filho, que é Mateus, tá? O filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado da sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. Então, ele tinha uma fé, gente. Ele tinha certeza que as escrituras sagradas o tinham livrado daquela situação. Ao seu ver, fora o código do judaísmo, o talismã que o conservara em liberdade. Desde esse dia, o irmão de Levi ia consolidar para sempre suas tendências supersticiosas, o fanatismo que os historiadores do cristianismo encontram na sua personalidade enigmática, teve aí a sua origem. Então, as críticas que a gente, né, para quem já leu alguma coisa, né, não ligada à religiosidade,
a Tiago Menor é justamente por conta dessa atitude supersticiosa que ele tinha, que é um fanatismo, né, às leis judaicas, mas completamente compreensível por conta do tempo de evolução que ele estava nesse momento. Pode falar, Ju. E aqui é muito importante essa informação, né? Porque a gente encontra isso em Atos dos Apóstolos, em algumas atitudes, né? Porque todos sabem, né? Os Atos dos Apóstolos são aquelas atitudes e ações que os apóstolos do Cristo tinham e que foram transcrevidas, né? Transcritas e colocadas no que a gente chama de Bíblia, né? O Novo Testamento. Então, a gente, com os estudiosos, né, da Bíblia, eles tentam traçar as personalidades. E eles traçam a personalidade de Tiago Menor dessa forma: supersticioso, né, acreditava nessas questões que as escrituras tinham esse poder mágico, né, então isso fica bem evidente. E Emmanuel aqui, por isso que esse livro é uma bênção para toda a comunidade espírita e logo mais, né, daqui a um tempo, para a comunidade cristã. Explica essas atitudes que o Tiago Menor tinha e teve, né, e a gente vai ver outras atitudes muito similares a esta no transcorrer dessa obra. Então aqui ele explica o porquê que ele teve isso e por que isso se formou dentro dele. Simplesmente porque isso aconteceu nesse instante. Então, essa atitude, né, esse acontecimento foi muito importante para moldar a personalidade de Tiago. E como a Rita disse, futuramente, nos outros capítulos, né, isso vai influenciar demais algumas ações que a gente vai descrever, sem dar spoiler aqui, vai descrever para vocês e vai gerar uma boa conversa entre nós, tá bom? Ótimo, Ju. Deixa eu ver, alguém quer falar? Alguém me abriu o microfone? A Camila levantou a mão. Oi, Camila. A Camila... Pode falar. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu só não entendi uma coisa, sobre essa questão do Tiago, sobre na Bíblia está descrevendo, né? E ele era supersticioso porque ele acreditava no livro, é isso? No objeto? É algo assim? Eu não entendi. Na verdade porque Moisés poderia ter amparado ele ali, porque afinal de contas Moisés ele era um profeta, né, um enviado também de Deus que veio preparar, mas Tiago ele era igual a gente que às vezes se apega, né, às superstições, a rituais. Então ele achava que o pergaminho tinha poderes. Entendi. Tá bom, obrigada. Imagina. Cássia, quer falar? A Cássia? Não? Vou continuar aqui, então. Eu quero falar assim. Pode falar. É que o Ju falou que esse livro, né? Oi, Rita, tá me ouvindo? Agora sim, Cá. Eu acho que eu estou com um delay grande. Então, é assim, o Ano falou que esse livro, ele é assim muito importante para a comunidade espírita e que daqui a algum tempo para o cristianismo. O que eu acho eu já vivi isso, tá? Um amigo meu, evangélico, nós uma vez conversando, ele estava passeando, ficou dias na minha casa,
e nós estávamos conversando sobre Paulo. Aí eu perguntei para ele se ele leria, né, o livro que psicografado pelo Chico. E ele falou que sim. Ele leu o livro em 3 dias. E depois que ele leu o livro, ele fez alguns comentários, porque Paulo e Tiago, eles defenderam algumas questões que a igreja desse meu amigo, que é da congregação cristã, defendem até hoje. Então, ele achou assim que foi muito legal e que era verdadeiro mesmo tudo aquilo que estava sendo dito ali no livro. Mesmo porque ele já tinha escutado falar de Chico e sabia que Chico era uma pessoa muito respeitada, né? Então, eu acredito que se a pessoa, ela um pouquinho só o preconceito de lá, curiosidade de estudar, não que vá mudar a sua religião, mas de estudar, achar verdades psicografadas, né? Eu não preciso de religião, mas como, sei lá, a gente é convidado para batizar uma criança ou para ir numa missa, alguma coisa desse tipo, e a gente vai, a gente não deixou de ser espírita ou deixou de acreditar em tudo que a gente, todas as nossas verdades, né? Mas de feito pela ordem. Com certeza. Eu acredito que essa mudança, digamos assim, ela já está acontecendo. Ela já está acontecendo. Está ficando muito mais, em alguns, né, claro, libertos do preceito. Mas é isso, o meu delay está bem grande mesmo. Tá bom, Cra, obrigada, mas a gente escutou tudo. E você tem razão, né? Para quem acompanha o Haroldo Dutra, ele tem um trabalho incrível, né, sobre as cartas de Paulo, e aí ele conta em um dos episódios que ele recebeu uma contribuição da irmã Irla, né, que é uma irmã de caridade da igreja, e que ela, na faculdade de teologia, na pós ou no doutorado, ela estava fazendo doutorado, se não me engano, ou mestrado sobre as cartas de Paulo. E aí, quem lê, depois que vocês chegarem na segunda parte, vocês vão perceber que as cartas, as epístolas, elas são um resumo, né, do livro da segunda parte do Paulo Estevam. E aí ela falava, tá faltando alguma coisa, e ele tinha um amigo em comum, e o amigo falou, olha, eu vou te apresentar o Haroldo, porque ele é um estudioso de Paulo também. E aí o Haroldo pediu para que ela lesse Paulo Estevam. Então ela fala que hoje ela indica para todos os mundos, para todo mundo, que hoje ela dá aula, né, lá na faculdade que ela fez o doutorado. Então é isso, eu acho que... Rita, pode falar. Não só ele falou assim, que conhece muito Paulo Estevam, e esse amigo em comum era um padre, ele falou assim, olha, a pessoa que mais conhece sobre Paulo no mundo é o Haroldo. Então, assim, esse padre falou isso para a irmã Ila. E aí, por isso, como um padre falou isso, aí ela procurou o Haroldo. Ela falou assim, em todo lugar que ela ia, e ela falava do Paulo, né, das cartas de Paulo, todo mundo falava, você já conhece o Haroldo? Você já procurou o Haroldo? Você já falou com o Haroldo? Então, ela falou, eu preciso conhecer esse homem, alguém me apresenta. E apresentaram ele, e ela contribuiu muito, né, no estudo das cartas de Paulo. Para quem gosta, foi o que a Cássia falou, de estudar, é isso, né? Até o meu cunhado é historiador, né? Tá terminando um doutorado, e o mestrado dele também foi sobre as cartas de Paulo. E eu indiquei para ele ler Paulo Estevam, ele leu, adorou, inclusive confirmou todas as informações históricas que estavam lá, assim, impossível do Chico saber, né? Mas vamos voltar para o livro. Então, Saulo, né, sai da Casa do Caminho e aí presencia toda aquela cenas comoventes das crianças chorosas, chamavam Simão Pedro de pai, porque eram crianças que eram abandonadas à própria sorte, e
E aí também o Samônio, que começa a, né, discursar, falando para Saulo, questionando sobre as execuções das leis, né, judaicas, sobre o exercício da caridade que os fariseus dispensavam. E aí Saulo fica bravo, porque quando a gente não tem argumento, a gente usa da violência, e fala para aplicar 10 chibatadas, e isso comoveu todo mundo que morava ali na Casa do Caminho. O próprio Saulo, segundo Emmanuel, fica comovido vendo o desespero das crianças que rodeavam Simão Pedro. Só que ele, né, com aquele jeitão dele, não se deixava se levar pelas emoções. Então, a partir daí, iniciou um grande número de as grandes perseguições, as primeiras perseguições, não foi a grande, né? A grande vai ser mais tarde, perseguições e prisões aos cristãos. Humilhações eram executadas, as pessoas eram levadas para serem, para apanharem, para serem humilhadas em público. Emmanuel relata que houve um grande êxodo, né, que iniciou a partir daí, de pessoas que tinham umas possibilidades financeiras, que era a minoria, né, mas que elas eram seguidoras do Cristo, elas começaram a migrar para uma outra região, saindo de Jerusalém com medo, né, dessas perseguições. Então, Saulo passou a comandar esse movimento, que ele chamava de expurgo de Jerusalém, tudo com apoio das autoridades, inclusive das autoridades romanas, né, não só das autoridades do Sinédrio, encorajando os prepostos à perseguição dos seguidores do Messias. Então, começou as perseguições, né, as prisões, e ele encorajava todo mundo a perseguir a toda e qualquer pessoa, independente de ser criança, homem ou mulher, a quem seguia Jesus. Pode falar, Ju. Isso é muito interessante, Rita, e muito importante também, porque as pessoas, assim, como você falou, nem todos tinham posses, e muitos tinham pequenas posses, venderam tudo e tiveram que sair realmente como um êxodo de Jerusalém, né? Aquela coisa de anoitecer e não amanhecer, sair na madrugada para não ser interrogado pelos guardas, né? E essa questão, a gente já falou sobre isso, que os romanos, eles apoiavam essas atitudes de Paulo, para que eles, assim, porque para eles era muito cômodo. Eles já tinham negociado, eles já tinham acertos com todos os juízes do Sinédrio, já estava tudo sob controle. Aquela região não apresentava grandes problemas para Roma. Então, se uma outra religião, né, que estivesse surgindo, isso na cabeça deles, porque até aqui a gente entende que a Casa do Caminho ela ainda estava vinculada ao judaísmo, só com complemento da mensagem do Cristo, do Evangelho. Então, o que a gente entende aqui é que os romanos não queriam que uma nova religião surgisse. Por quê? Se isso se espalhasse, a maioria entrasse se convertesse, vamos dizer assim, eles teriam que negociar novamente, eles teriam que ter essas outras pessoas para entrar nessa grande negociação que eles faziam com os doutores. Então, isso era muito importante. E é importante essa fuga das pessoas de Jerusalém, né? Esse entendimento que as pessoas elas não iriam sair de Jerusalém, né, por qualquer coisa. O entendimento de o quão Saulo estava realmente perseguindo, maltratando vamos dizer assim, colocando sentenças que não tinham a ver com os delitos cometidos, né? Então, como você falou muito bem, eu vejo que foi muito o orgulho ferido de Saulo que provocou isso. A minha percepção é que foi por orgulho. Mesmo ele vendo aquelas crianças se comovendo, seu coração acendendo, o orgulho dentro dele falou: quieta, abaixa, que eu não vou me curvar a isso. Né? Eu sou o executor, eu sou o máximo, fui ofendido perante todos no Sinédrio, então agora não importa o que eu vou fazer, eu vou julgar e vou acabar
com essa manifestação, o surgimento dessa nova doutrina, essa nova religião, vamos dizer assim, que não era isso que estava acontecendo, né? Exatamente, Ju. E aí, a Ju quer falar? Pode falar, Jussara. Tá mutada, Ju. Sabe o que me vem muito? É assim, o contraponto, que acho que assim, a palavra amor, eles acho que não conheciam isso antes de Cristo, o amor. E me vem muito que o Saulo, nesse momento, era o ódio. Era o ódio que imperou ali, né? Um contraponto com o amor, que era o que é o que Cristo veio ensinar, né? O grande ensinamento. E aquela parte de, assim, isso me veio também muito que do ensinamento de Jesus de dar outra face, né? Naquele momento que eles não se rebelaram em nada, né? Ninguém foi contra a prisão, né? Tipo, não pratica o mal, não continua com o mal, não multiplica o mal, né? Só faz o bem. E eles foram de uma resignação incrível quando todos foram presos, né? Então, aquela coisa assim, né? Qual caminho a gente quer seguir, né? Do amor ou da dor? Foi muito isso que me veio, assim. É verdade. Saulo, ele não conhecia nada de Jesus, né? Então, eu nem falo que ele era o ódio, ele era a fé cega, a fé cristalizada. E aí, os apóstolos, o Simão Pedro, Filipe e João, eles estavam exercitando a lição do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados humildes. Eu imagino que todos esses ensinamentos, né, essa convivência que eles tiveram com Jesus, tudo isso vinha na mente deles e no coração nesse momento, né? E o próprio exemplo, né? Eles viram Cristo ser condenado, ser assassinado e não esboçar nenhum tipo de reação de ódio, nenhum tipo de contrariedade, só aceitação, amor e resignação. Pode falar, Ju. A Jussara falou de escolher esse caminho, né, entre o amor e a dor. Quando ela falou isso, mexeu com o meu íntimo, né, porque quem assistiu algumas palestras do Haroldo falando sobre Paulo e Estevão, né, sabe que ele fala muito isso. O Saulo, ele poderia ter escolhido outro caminho, né? Ele falou, nossa, que coisa maravilhosa. Já pensou se Saulo estivesse, né, perante Estevão, assim, dos sofrimentos, dele ter que chegar até a casa do caminho? Olha como Cristo escolheu a maneira dele chegar até a casa do caminho. Ele estava em Corinto, teve que passar por tudo aquilo, aquelas dificuldades para conhecer o Cristo lá na casa do caminho. Saulo teve a oportunidade de conhecer o Cristo através do discurso de Estevão, interiorizar isso, e já pensou se ele tivesse falado, nossa, olha que legal, né? Eu vou abrir meu coração para entender um pouco mais, compreender um pouco mais. Ele estaria com um cunhado como Estevão e uma esposa como Abigail, né? Olha o caminho de felicidade que ele teria escolhido. Mas o que ele fez? Ele escolheu o caminho ditado por seu orgulho, né? Então, o caminho de dor. Essa é uma análise que o Haroldo fez e eu concordo plenamente, e eu acho que a Jussara está super certa quando ela fala assim, é a escolha que Saulo fez ali, né? Ele escolheu, ele deu ouvidos à sua parte mais orgulhosa, à sua parte mais egoísta, né? Na questão dos seus sentimentos mais íntimos. E é verdade, e a gente faz isso o tempo todo, né? Eu já vou te dar a palavra, Gilmaria, pode deixar o microfone aberto. A gente precisa tirar esse mito que a gente só aprende sofrendo, isso não é verdade, né? A gente aprende no amor, muito pelo contrário, não é no sofrimento.
Mas nós escolhemos o caminho do sofrimento porque estamos habituados a isso, né? E habituados a sofrer, né? E já fizemos muitos a sofrer. Mas mesmo no sofrimento, nós sentimos o amor de Cristo, o amor de Deus. Então, nós aprendemos pelo amor e não pelo sofrimento. Agora, o que a gente precisa é exercitar, é abandonar o homem velho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, o nosso ego, e começar a escolher com o coração, né, com os olhos do espírito, e não com esses olhos imediatistas que nós temos, que a gente só quer escolher pensando no nosso bem agora, né, pensando na nossa encarnação, na vida da matéria. Não, a gente não faz essa reflexão, a gente não toma as nossas decisões pensando como espírito eterno. Pode falar, Gil Maria. Não, eu só queria dizer que a Jussara falou que eles não conheciam o amor, né? Hoje a gente conhece, tem noção, mas a gente também não aceita muitas vezes, né? Exatamente. A gente sempre deixa o ódio, o velho na frente, a raiva vai vencer, e a gente sabe do amor, né? Então, assim, é bem isso, né? Quando a gente coloca na frente o ódio, esquece do amor e a gente tem noção de como é. Então, assim, às vezes eu fico lendo e falo, nossa, querendo ou não, a gente é um pouco de tudo isso, Paulo Estevam, né? De tudo, né? Porque se a gente estivesse lá, a gente já tá igualzinho a ele. Exatamente. Nós somos, eu falo que a gente é muito Saulo e Tiago menor, né? A gente ainda não compreendeu Cristo na sua totalidade, só parcialmente, né? Só, é verdade, é isso. Obrigada, Gil Maria. Você quer falar, Ju? Não? Ah, não, tá bom. Então eu vou continuar aqui. E aí, quem foi preso, eu falei Levi, mas não foi Felipe. Então, uma semana, né, eles ficaram uma semana presos, João, Pedro e Felipe. E aí, dentro de uma semana, eles deveriam ser julgados. A Assembleia Excepcional despertara a maior curiosidade. Então, tinha muita gente do lado de fora do Sinédrio. E do lado de dentro também. Todos os fariseus, todas as pessoas importantes foram para lá, porque falou, nossa, o que está acontecendo? E aí eu acho importante destacar uma parte que Emmanuel fala assim, Gamaliel compareceu, dando mostras de profundo abatimento. Né? O que, na minha interpretação, isso aqui, Gamaliel já tinha entendido que estava tudo errado, tudo equivocado. Né? Só que ele não podia, né, nadar contra a maré, ele não podia se pronunciar publicamente. E aí Emmanuel fala para a gente que tinha uma multidão de seguidores, de assistidos e de discípulos de Jesus e assistidos da Casa do Caminho, do lado de fora do Sinédrio, e todos pediam a libertação de Simão Pedro. E que tinha alguns sacerdotes que estavam bem preocupados. Anás, né, que era o seu filho Alexandre, que era o mais ponderado ali, dentre outros, que expressavam preocupações, porque vários seguidores da Casa do Caminho haviam ido durante a semana na casa deles pedir a libertação dos apóstolos. Porém, Saulo ainda, né, cego de arrogância, só escutava o que era interessante, né? E todos sentiam no seu olhar suas intenções maldosas em castigar. Então, assim, aqui a gente percebe que ele tinha ultrapassado já o limite, né, da sanidade, vamos dizer assim. Ele estava tão cego de vingança, de ódio, que ele só queria castigar. E aí Emmanuel fala assim, viu-se então que Gamaliel se detinha com o sumo sacerdote, em conversação íntima, que durou alguns minutos e despertava grande curiosidade entre os colegas. Em seguida, o venerando doutor da lei chamou o ex-discípulo para um entendimento particular, antes de iniciarem os trabalhos. Os colegas perceberam que o rabino tolerante e generoso ia advogar a causa dos continuadores do Nazareno. Então, Gamaliel, muito inteligente, foi lá e conversou com Caifás, né? Ele não ia ficar, antes de pedir uma intervenção direta para Saulo, ele foi atrás de Caifás, que era o sumo sacerdote, porque cada um tinha
uma função no Sinédrio. E ele era o responsável pelo julgamento, por essas coisas. E os Caifás, pelo histórico de Gamaliel, lembrando que Gamaliel é neto de Iliel, né? Ele não teve como falar não para Gamaliel, e ele estava assustado também com a comoção, o tamanho da encrenca que estava se tornando isso, né? E aí Gamaliel questiona Saulo sobre qual sentença que ele ia impor para os três. E aí Saulo explica que todos eram galileus, que eles não tinham, e como eles não eram de nenhuma tribo, eles não tinham direito à defesa no Sinédrio. Então, ele já, diferente de Estevão, eles já iam ser condenados direto, né? E a sentença também era apedrejamento. Então, ele estava mandando apedrejar todo mundo, ele não queria nem saber, inclusive Estevão. Aí Gamaliel fica estarrecido, né? Porque qual que foi o Estevão? Ainda ele levou lá, e aí, segundo a sua visão, né? E a distorção dos fatos, ele fez com que as pessoas entendessem que Estevão estava perjurando as leis mosaicas. Mas e Simão Pedro, Felipe, né? E João? Qual que foi a condenação, né? Qual foi o crime que eles cometeram? E aí ele fala que para Saulo não executar esse tipo de pena. Aí Saulo ele fica assim completamente chocado com o pedido de Gamaliel, porém ele pondera, né? Por ser Gamaliel, por ter recebido todos os recursos, iniciação de crescimento espiritual através de Gamaliel. E aí Gamaliel, aproveitando a situação, fala das suas boas intenções e manter, melhor, ele elogia Saulo, né? Saulo, ele gostava, o ego dele era enorme. Então Gamaliel pediu e começou a elogiar, falou que entendia as boas intenções de Saulo, que era pela pureza da lei, pela ordem de Jerusalém e tal. E aí ele fala assim, que Emmanuel nos traz: mas o caminho, Saulo, parece ter uma grande finalidade de renovação, esse é a casa do caminho, tá? De renovação dos valores humanos e religiosos. Quem entre vós se havia lembrado de amparar os infortunados com o provimento de um lar afetuoso e fraterno? Antes da tua diligência corretiva, visitei a instituição singela e pude confortar-me na observação de excelentes programas. Então, assim, Saulo fica pálido quando descobre que Gamaliel foi visitar a Casa do Caminho, e principalmente dos conceitos novos que estavam permeando a mente de Gamaliel. Na visão de Saulo, era um sinal de fraqueza. Ele já é um idoso, ele não está, mais raciocinando bem. E aí ele fala: mas será possível que também vós tenha lido o Evangelho dos Galileus? Aí ele falou: estou a ler, confirmou Gamaliel sem titubear, e pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorreram em nosso tempo. Presinto grandes transformações em toda parte. Tenciono retirar-me da vida pública em breves dias, a fim de tomar o caminho do deserto. É claro, porém, que essas minhas palavras devem ser guardadas por ti em penhor mútuo de confiança. Então, assim, era um costume também dos profetas, dos enviados, eles se retiravam para o deserto para estudar e para ter esse contato com Deus mais próximo, alguns jejuavam, o ato de jejuar, que hoje a gente acha meio estranho, e algumas doutrinas acabaram levando para um outro caminho, não era simplesmente fazer o jejum, era jejuar e entrar em oração mesmo, para poder fazer com que seu corpo, todas as energias do seu corpo fosse direcionada para essa ligação com Deus. E essa era a intenção de Gamaliel. Ele estava tão tomado por aquela nova doutrina, por aqueles ensinamentos, e principalmente pelo que ele presenciou na Casa do Caminho, que ele precisava se afastar, do cargo público que ele tinha, porque ele sabia, ele não era um homem de conflito, ele era um homem de conciliação, então ele ia abrir mão do cargo público dele, mas ele precisava desse tempo para se encontrar. Pode falar, Ju. Você praticamente falou tudo o que eu ia falar, que bom, mas eu olho muito aqui
o discernimento incrível de Gamaliel, né? O que que ele faz? Ele, com essas palavras, ele mostra assim: Saulo, presta atenção no Evangelho. Ele, lembrando, ele era mestre de Saulo, ensinou todas as coisas nas questões do Sinédrio, da lei para Saulo. Não todas, né? Mas estava conduzindo ele ao Sinédrio. Então, quando o seu mestre fala, olha, estou a lê-lo, estou considerando, né? Então, estou ponderando, estou me afeiçoando, porque se Gamaliel não tivesse gostado do que ele estava lendo, ele não iria tocar nesse assunto. Ele ia tentar uma outra abordagem. Então, olha, ele fala isso para Saulo, e claro que Saulo, como o Emmanuel coloca aqui, né, disse admirado. Então, assim, isso despertou algo no Saulo. Peraí, meu mestre está lendo o Evangelho. E outro ponto que eu acho que Gamaliel foi muito preciso. Tudo que Saulo queria era aquela vaga no Sinédrio, né? A vaga de Gamaliel. Então ele precisava ser indicado por Gamaliel. Ele precisava que Gamaliel se retirasse, se aposentasse. Então, quando o Gamaliel fala do Evangelho e também fala que ele está se retirando, olha os olhinhos. O Saulo ficou admirado, mas os olhinhos brilharam. Então, peraí, eu não vou jogar tudo em cima do Gamaliel o que eu penso sobre o Evangelho. Então, os olhinhos brilharam, então ali Gamaliel foi, nossa, eu acho que ele foi muito esperto. E outra que você falou é exatamente essa questão dele se retirar para o deserto. É uma coisa importante, né, que nós não temos muito hábito, né, que é o hábito da meditação, a gente tenta fazer isso, mas ele vai para um local que eles tinham essa tradição, estava na cultura, de se retirar para um lugar silencioso, onde não vai ser influenciado pelo celular, pela internet, pelo e-mail tocando, pela moto passando na rua, não vai ser influenciado por isso. Ele vai estar lá, tranquilo, né, ouvindo os próprios pensamentos, prestando atenção nos próprios sentimentos, percebendo as emoções e analisando tudo aquilo que ele lê com o coração aberto e voltado àquilo, focado naquilo. Não vai estar lendo um texto, um Paulo e Estevão, um livro maravilhoso, com o celular do lado esperando os bip-bip dos grupos de WhatsApp. Então, essa questão, né, que Gamaliel coloca é muito importante. Sempre que o Cristo também fazia, que ele precisava tomar alguma decisão importante, ele se retirava, entrava em contato com Deus, né? Isso, claro, Cristo sempre estava em contato com Deus, mas ele se interiorizava e entrava em contato com Deus, né? Então, essa atitude é uma atitude que nós ainda temos que aprender, né? A nossa civilização ocidental, ela perdeu muito isso. Os orientais ainda mantêm essa tradição, mas isso é muito legal. Então, essa interiorização é muito importante a gente fazer. E essa observação, né, que a Rita colocou, e eu também achei o máximo de Gamaliel. Então, em poucas palavras, Gamaliel amarrou de um jeito que a gente vai ver o que aconteceu a seguir. Exatamente, o que você acabou de falar, reforçar, mas o próprio Cristo, né, antes de tomar grandes decisões, ele se refugiava no deserto para ter essa tranquilidade, sem perturbações exteriores. Então, Gamaliel, ele reforça o pedido de clemência aos prisioneiros em nome da amizade, do vínculo fraternal que ele tinha com Saulo, e Saulo ainda continua expressando aquela resistência, pois acreditava que o recuo de Gamaliel, que o seu recuo, né, era sinal de fraqueza, né, e onde ia? E a autoridade dele? Como é que as pessoas iriam olhar para ele, né? E aí Gamaliel usa a mesma frase lá do Salmo de Davi, se não me engano, que ele fala o que Estevão já havia ensinado para Saulo, já havia falado, fala que toda autoridade vem de Deus, né, e que eles são simples instrumento. Então, assim, que você está pensando que você é autoridade do quê, Saulo? Você é só um instrumento, né, não deixa... Aí,
Saulo fala que concorda com a libertação dos 3 prisioneiros, com uma condição. Por serem casados, né, ele arrumou um jeito, né, de não sair assim tão por baixo. Pedro e Filipe poderão continuar em Jerusalém, restringindo suas atividades ao socorro de doentes e necessitados, e João será banido. Mas Estevão deverá sofrer a sentença decisiva. Já propus publicamente a lapidação e não vejo motivos para transigir, mesmo porque, para escarnamento, pelo menos um dos discípulos do carpinteiro deve morrer. A preocupação dele maior com Estevão era por conta do grau da inteligência, né, que Estevão tinha, que deixava ele muito incomodado. E aí Gamaliel compreendeu a força daquela resolução pela veemência das suas palavras que a traduziam. Saulo deixara bem claro que não transigiria quanto ao taumaturgo. O velho rabino não insistiu, para evitar um escândalo. Entendeu que Estevão pagaria com o sacrifício. Aliás, considerando o temperamento voluntarioso do ex-discípulo, a quem a cidade havia conferido atribuições tão vastas, já não era pouco obter clemência para os 3 homens justos, consagrados do bem comum. Então, assim, o Gamaliel, por ponderado que era, inteligente, viu que não conseguiria, e que mais seria um escândalo, aí as pessoas iam procurar saber por que Saulo desistiu, e aí ele iria falar que tinha sido Gamaliel, e aí Gamaliel, ele não mente, a gente percebe, então ele teria que falar que ele estava com uma inclinação a seguir a nova doutrina, e aí ia ser assim, gente, ia ser um problema muito grande no Sinédrio. Pode falar, Ju. E não só isso, né, Rita? Como o Emmanuel deixa bem claro aqui, tudo aquilo, aquelas perseguições já haviam acontecido, né? Então, assim, o Saulo já estava sendo visto com esse respeito de inquisidor. Eu vou usar essa palavra, tá? Porque é uma coisa que aconteceu, né? Mas como um inquisidor, como aquele que vem com ferro, aquele que vem aplicar uma justiça que, né, nós compreendemos aqui é uma justiça muito torta, é uma justiça que não vem de uma finalidade, vamos dizer assim, moralmente aceita, mesmo para aquela época, gente. Porque aqui, se a gente for analisar o porquê dessas perseguições, ela estava totalmente voltada ao orgulho do Saulo. Gente, ele estava ferido. Ele era ferido, no que eu digo, o orgulho, tá? Ele era aquela esperança, e se considerava aquela esperança do povo hebreu, né? Que ele seria um grande juiz, que ele seria, vamos dizer assim, e ele sabia que ele foi derrotado por Estevão. Estevão era um inimigo dele, porque derrotou o Senhor Saulo de Tarso, que seria um juiz do Sinédrio, que é a esperança da raça judaica, naquela época, né? Vamos dizer, era a esperança. Então aquilo iria, se o Saulo libertasse o Estevão, imagina a cabeça das pessoas daquela época, imagina a cabeça de Saulo. Ele não, aquela moral de Saulo não permitiria que ele assumisse esse posto. Ele não conseguiria. Por quê? Porque o inimigo dele foi libertado. Isso seria uma afronta ao seu orgulho, claro, mas à autoridade dele. Então ele precisava que o Estevão sofresse a morte por apedrejamento, o julgamento final. Então, isso fica muito claro. E Gamaliel percebeu isso. Gamaliel conhecia o orgulho do discípulo. Então ele falou, olha, não tem jeito. Né? Mesmo ele entendendo que o Estevão não estava fazendo nada de errado, ele cedeu. Né? Ele falou, olha, vou libertar os 3 e, infelizmente, vou ter que abrir mão de Estevão. O Estevão vai ter que sofrer pelo orgulho do Saulo. Pode falar, Gilmaria. Ô, Rita, eu queria entender, assim, por que ele escolheu João para ser banido?
Porque como João não era casado, João era o apóstolo mais novo, mais jovem. E Pedro e Filipe, eles tinham obrigações familiares, eles tinham que sustentar, porque a mulher não trabalhava naquela época. Então, eles tinham que sustentar o lar, né? Ficar em casa. Então, eles permaneceram ali em Jerusalém. Já João, como ele não tinha esposa, família, filhos, ele foi banido de Jerusalém. Entendeu? Mas, querendo ou não, isso ajudou lá na frente, que com certeza ele levou o evangelho, né? Para João foi ótimo, né? Para gente foi ótimo, mas para ele deu uma... Tá bom. E aí, Gamaliel Rita, pode falar. eu acho que a Camila quer falar, ela está com o microfone aberto. Tá? Oi, Camila, você quer falar? Desculpa, gente. Não, pode continuar, foi sem querer. Não, tudo bem. E aí, lembrando, né, o que o Ju falou, falando do orgulho exacerbado, do ego, da arrogância de Saulo, né, ele deixou-se dominar por todos esses fatores que estavam atrapalhando mesmo a sua percepção. Quando a gente quando a gente é dominado por essas paixões, né, que eu até falei na minha palestra na semana passada, elas fazem com que a gente fique cego, né? Que a gente não compreenda, que o nosso poder de avaliação, de percepção, de entendimento fica completamente comprometido. Então a gente acaba vendo só o que a gente quer, escutando só o que a gente quer ouvir, né? Então é muito difícil mesmo entrar no coração de uma pessoa que está completamente dominada pelas coisas, pelas vaidades, por essas questões que a gente sabe que atrasam a evolução do espírito. E realmente, quando você está mergulhado nisso, você acaba só conseguindo compreender quando você sofre, né? Que aí você precisa se desfazer de todas dessas coisas para começar a olhar para dentro e ver o que você precisa aprender com essa lição toda. Então, Gamaliel compreendeu, né, a força daquela resolução e aceitou. E aí, daí em diante, né, Saulo, ele foi lá com a surpresa geral da Assembleia, porque a Assembleia esperava, pela forma, pela conduta, como Saulo estava conduzindo tudo, que todo mundo ia ser condenado. Né, aí Paulo de Tarso fez a proposta de liberdade de Pedro e Filipe e o banimento de João. E reiterava o pedido de apedrejamento de Estevão, que foi considerado o mais perigoso dos elementos da Casa do Caminho. As autoridades do Sinédrio concordaram, ficaram satisfeitas e marcaram, por unanimidade, o apedrejamento, a condenação de Estevão para a semana seguinte. É a cerimônia que o próprio Saulo deveria presidir, né? Como Emmanuel nos traz aqui, a triste cerimônia pública que ele próprio haveria de presidir, e que, né, quem lê o capítulo que o Juliano vai apresentar semana que vem e não chorou, meu Deus, né, porque a gente sabe aí o desenrolar, né, que o Ju vai trazer para a gente. Inclusive, Ju, eu preparei um negócio, 3 slides só, para a sua aula, não, só para mostrar como é que era o templo, né, o templo de Salomão 2, porque esse já era o 2, como que era dentro, para a gente entender como é que funcionava, onde ficava o átrio, o lugar do holocausto lá, para a gente entender. É isso, eu terminei. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente tem 4 minutinhos. Camila levantou a mão, agora pode falar. Agora eu quero. Na verdade, só concluir assim que quando a gente falou sobre as maravilhas, né, de que esses ensinamentos do Mestre Jesus e de como ele está presente, né, nas nossas vidas, porque a gente leu, e aqui agora no estudo aqui a Rita começou a explicar sobre o desenrolar, né, de olha como foi o caminho, que Estevão chegou até a casa do caminho, toda essa trama, né, essa teia
E isso acontece nas nossas vidas, a gente tem que todo dia perceber esse caminho sendo trilhado na nossa vida. Hoje eu vejo assim, se eu vou pensar alguns anos atrás, eu nem imaginava, eu tinha muito medo, eu tinha medo de espírito, pelo menos nunca tinha ouvido muito bem falar de espiritismo, eu fugia. E aí, depois, Rita já estava já há muito tempo, né, no caminho, e hoje eu também estou bem a fundo na minha espiritualidade. Também lembrar que foi falado aqui sobre a gente não tem ainda compreensão do que é o amor, mas também a gente não tem compreensão do que é humildade, sabe? Que é sentir humildade, assim, e vou te falar que eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Aí sim, só perceber essa orquestra da vida, né? Para mim eu vejo como uma orquestra também, assim. E Jesus sendo o regente, Deus sendo o regente, Jesus lá também, não sei nem como explicar, mas é muito do sentir isso, sabe? Assim, toda vez que a gente acordar, ter esses olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Rita, e a Rita sempre fala. E é verdade. E só... Bom, depois eu te falo, deixa quieto. Beijo, gente. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Exatamente isso. Eu acho que a gente tem que, inclusive, eu faço isso, né? Antes de ler, de preparar a aula, de reler, eu sempre peço para eu ter olhos de ver, porque a gente é o que mais aprende, né? Quando está preparando essas. Até brinquei com o Ju no começo, falei, Ju, a gente não deve ter aprendido nada quando a gente preparou a palestra, que olha, veio de novo para a gente reestudar Paulo Estevam. Mas é isso, a gente tem que tentar perceber Deus atuando em nossa vida, que é o tempo todo, né? Como diz bem explicado, Haroldo, nós estamos mergulhados em Deus, né? Então, a gente precisa parar de separar a gente de Deus, né? É uma coisa só. Pode falar, Ju. Não, só ia comentar que a gente estava conversando, né? E eu cheguei à conclusão que o Emmanuel está reescrevendo o Paulo Estevam a todo instante, né? Porque é a terceira vez que eu leio esse livro, né? Agora a gente estudando, e eu até falei para Rita, tem coisa aqui que o Emmanuel escreveu agora, foi essa semana, porque não estava no ano passado, ano retrasado, quando a gente fez a palestra. A gente tinha estudado, preparado palestras, e eu não percebi isso aí, não. O Emmanuel reescreveu, fez uma atualização do livro aí. Tá bom? Gente, se mais alguém quiser falar alguma coisa, preparem-se para a semana que vem, tá? Eu vou tentar trazer. Eu falei para a Rita, enquanto eu estava preparando aqui, nesse final de semana, eu estava mandando mensagem para a Rita. Rita, eu estou chorando, eu não consigo fazer isso aqui. Vou faltar na aula, né? Vou deixar para você fazer. Mas, enfim, né? Esperamos que cheguemos todos bem e semana que vem a gente estuda o próximo capítulo.